Números 33. São estas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do mês. No dia seguinte ao da Páscoa saíram os filhos de Israel afoitamente à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã, e voltando a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara, e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca, e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinaí. Partiram do deserto de Sinaí, e acamparam-se em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá, e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa, e acamparam-se em Quielata. Partiram de Quielata, e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer, e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate, e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera, e acamparam-se em Mica. Partiram de Mica, e acamparam-se em Esmona. Partiram de Esmona, e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote, e acamparam-se em Beni-Jaacã. Partiram de Beni-Jaacã, e acamparam-se em Orage de Gade. Partiram de Orage de Gade, e acamparam-se em Jotibatá. Partiram de Jotibatá, e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade, quando morreu no Monte Or. Ora, o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam. Partiram do Monte Or, e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote, e acamparam-se em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijeabarim, e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibonfade, e acamparam-se em Almon-de-Blataim. Partiram de Almon-de-Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo e seu pai de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão. E nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para possuirdes.
Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a eles. Números 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança, por toda a sua extensão, a banda do sul será desde o deserto de Zim, ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá da extremidade do mar Salgado, para o oriente, e este limite irá rodeando para o sul da subida de Acrabim, e continuará até Zim, e, saindo ao sul de Cades Barneia, seguirá para Zaradar, e continuará até Esmon, e daí irá rodeando até o ribeiro do Egito, e terminará na praia do mar para o ocidente. O mar grande vos será por limite, o próprio mar será o vosso limite ocidental. Este será o vosso limite setentrional. Desde o mar grande marcareis para vós até o monte Or, desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, daí ele se estenderá até Zedade, dali continuará até Zifron, e irá terminar em Azarenã. Este será o vosso limite setentrional. Marcareis o vosso limite oriental desde Azarenã até Sefã. Este limite será de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim, depois irá descendo ao longo da borda do mar de Quinerete ao oriente, descerá ainda para o Jordão, e irá terminar no mar Salgado. Esta será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Moisés, pois, deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo as casas de seus pais, como também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Isto é, 2 tribos e meia já receberam a sua herança aquém do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Também tomareis de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. Estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Semuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José; da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números